Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. Ele buscou a grandeza em tudo o que fez. Ele conquistou o mundo conhecido em poucos anos e era visto mais como Deus do que homem. E quando ele morreu, deixou para trás impérios em guerra, uma base comum de cultura grega e uma memória que nos fascina até hoje. Alexandre o Grande, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. No ano de 401 a.C., um príncipe persa reuniu um exército, uma grande força com cerca de 12.000 mercenários gregos, para lutar com seu irmão mais velho, o rei, pelo trono da Pérsia. O príncipe foi morto na primeira grande batalha. E embora seus mercenários tivessem derrotado o grande exército persa, os gregos viram-se no meio da Pérsia, próximos da Babilônia, sem amigos e sem qualquer líder. Eles tiveram que marchar por 1.500 quilômetros até o Mar Negro e dali mais 800 quilômetros até Bizâncio, através de terras inóspitas, e lutando o tempo todo. Mas conseguiram. E esta longa marcha épica convenceu tanto os gregos como os outros povos de que a formação de falange dos mercenários, esta compacta formação de infantaria, esta falange era invencível. Eles acreditavam que se a infantaria grega tivesse um bom apoio de cavalaria, nenhum exército na terra poderia vencê-los, uma predição que foi tão precisa quanto parecia eficaz. A história desses mercenários, conhecidos como os 10.000, foi contada por um deles, o ateniense Xenofonte. E quando ele morreu em 355 a.C., um novo poder estava surgindo no mundo antigo, que confirmaria a inspiração da famosa Marcha dos 10.000. O poder da Macedônia. Os macedônios, na verdade, eram gregos, mas os gregos não os consideravam como tais, assim como os escoceses do século XVI não seriam considerados ingleses. Estas são ruínas macedônias. No quinto século a.C., a Macedônia ainda era um país selvagem, com um sistema feudal de tribos e clãs rurais. Uma monarquia hereditária tinha poderes religiosos e militares sobre a terra e seu povo, pelo menos em teoria. Isto é o que resta do Palácio Real. Embora a Casa Real e os nobres da Macedônia sentissem atração pela cultura grega e fossem helenizados, a região continuou atrasada até meados do quarto século a.C., quando o rei macedônio Filipe dominou os poderosos locais. Ele conseguiu isso ordenando o recrutamento de todos os homens livres, fazendo-os servir no exército sob as ordens de seus oficiais. Filipe copiou os métodos militares dos gregos, mas aprimorou-os, combinando a falange com a infantaria ligeira. E, mais importante, com a cavalaria pesada que os 10.000 não tiveram.
Os macedônios podiam montar grandes forças de cavalaria, porque seu país tinha grandes planícies, onde os nobres cavalgavam desde a infância. Como se havia presumido 50 anos antes, nenhuma força na terra seria capaz de detê-los. Filipe partiu com seu exército para dominar ou conquistar a maioria das cidades gregas e teve um brilhante sucesso. Não só porque ele tinha forças superiores altamente integradas e leais, mas também porque as polis gregas estavam divididas ainda mais do que antes. Os persas faziam o possível para manter a situação, para que as cidades continuassem a lutar entre si, em vez de combater o Império Persa. Filipe conseguiu vencer as polis gregas facilmente, mas a única coisa que poderia fazê-las unidas sob seu comando seria apelar a todos, não como atenienses ou coríntios, mas sim como helenos. Como Filipe sabia bem, ser um grego nessa época era ser um homem livre, em contraste com os bárbaros súditos de um déspota como eram os persas. Era ter orgulho de Salamina e Plateia, grandes vitórias sobre os persas. Mais importante, era aspirar por uma grande vingança contra o invasor do passado, os mesmos persas que ainda dominavam as cidades gregas no Oriente Médio. Havia também as riquezas perdidas daquelas cidades a recuperar. E havia os precedentes de mitos e lendas de heróis como Hércules e suas façanhas no Oriente. Na verdade, quando o filho de Filipe, Alexandre o Grande, penetrou a Ásia em 334 a.C., ele fez um pequeno desvio até o local da antiga Troia para convencer seus súditos de que um novo Aquiles, o próprio Alexandre, estava armando-se para a tradicional luta entre Grécia e Ásia. E assim, desde o início do quarto século a.C., já havia a crescente ideia entre os gregos de uma guerra de retaliação contra os persas, uma guerra de conquista na Ásia, que apaziguaria os conflitos internos, direcionando a violência e energia dos gregos para longe de sua nação. Tal guerra também abriria novos caminhos para a expansão comercial e colonização. Por enquanto, os gregos estavam barrados no Ocidente pelo poder de Cartago e encontravam resistência local em suas colônias na Itália. Na verdade, o mundo colonial grego não havia crescido desde os séculos 7 e 6 a.C., mas precisava crescer porque as constantes guerras afetavam a economia e especialmente a agricultura, que não podia atender nem mesmo uma população estagnada. Então a Grécia exportou parte de seu superávit populacional, artesãos como os ferreiros, os jovens e aventureiros, artistas, acadêmicos, engenheiros e mercadores. Mas eles não fundaram novas cidades, nem acharam uma resposta ao problema de excesso de população, exceto pela guerra. Todos estes argumentos para uma guerra contra os persas foram invocados pelos macedônios, mas isto nem sempre deu certo, porque muitos gregos gostavam ainda menos dos macedônios do que dos persas, que estavam mais distantes e não eram tão familiares. Mas contanto que Filipe e seu filho Alexandre se proclamassem campeões do helenismo, se não obtivessem o apoio das cidades, pelo menos poderiam mantê-las neutras. Os macedônios também fizeram o possível para intimidar os mercenários gregos, que tinham o hábito de apoiar quem pagasse mais, o que era perigoso, já que o grande rei da Pérsia podia pagar muito mais do que Filipe e Alexandre.
Mas os mercenários entenderam rapidamente a mensagem quando foram declarados traidores da causa nacional e helênica e foram massacrados ou enviados às minas como escravos, o que era muito pior do que morrer. E assim, uma guerra para conquistar o Império Persa na Ásia tornou-se o grande objetivo. Embora o rei Filipe tenha sido assassinado em 336 a.C., antes de atingir seu objetivo, seu filho Alexandre mostrou-se à altura da tarefa. Alexandre, com 20 anos quando sucedeu seu pai, era um pupilo de Aristóteles. Ele havia lido Xenofonte e sabia o que poderia ser feito e o que venceria na Ásia. Assim, em 334 a.C., ele liderou as forças gregas e macedônias através do Helesponto, na Ásia Menor. A seguir, ele derrubou o Império Persa, conquistou todas as terras da Líbia ao Afeganistão. Ele criou um império greco-macedônio que propagaria os gregos e o helenismo em todo o Oriente, e fez tudo isso em 11 anos. Após o que, ele morreu de uma febre na Babilônia, com a idade de 32 ou 33. Alexandre foi mesmo um dos maiores generais da história e um gênio megalomaníaco. O tempo suavizou seus aspectos mais brutais, mas vale a pena lembrar que o impiedoso general macedônio Cassandra, que conheceu Alexandre, jamais podia passar à frente da estátua deste sem tremer. Como as conquistas de Alexandre pareciam impossíveis, todos, exceto quem o conhecia, pensavam que ele era mais do que um herói. Ele era um deus. E Alexandre decidiu que deveria ser tratado como Deus, o que também era muito conveniente por coincidir com as tradições orientais, em que a divindade de um rei era a base de sua autoridade. Uma das heranças deixadas por Alexandre à história seria a lembrança de sua ambição megalomaníaca e o culto que surgiu à sua volta. Isso eventualmente serviria de inspiração a ambições e homens que queriam igualar seus feitos. Homens como Júlio César e Napoleão. Outro aspecto deste homem extraordinário era sua forma de comportar-se como um rei filósofo, o tipo que Platão descreveu e que Aristóteles pode tê-lo treinado para ser. Alexandre sempre incluía filósofos e cientistas em suas expedições para observar e registrar tudo o que fosse possível. E ele buscou a grandeza em tudo o que fez. Quando ele queimou o Palácio Real dos Persas em Persépolis, como retaliação pela queima de Atenas um século e meio antes, a seguir, ele promoveu um casamento em massa entre mulheres persas e nobres gregos, um símbolo da fusão que ele esperava atingir entre os gregos e os outros povos, a fim de criar um império eterno. Mas a realidade não poderia ser distorcida pelo sonho de Alexandre. Os mundos que suas conquistas reuniram eram distintos demais, e quando ele morreu, a divisão ocorreu. Estes novos impérios e a cultura que representavam não eram gregos ou asiáticos, mas sim um pouco de ambos, e por isso não são descritos como helênicos ou puramente gregos, mas como helenísticos. O período subsequente, chamado de Era Helenística, cobre 3 séculos turbulentos entre a morte de Alexandre, em 323 a.C., e o ano de 30 a.C., com a morte de Cleópatra, descendente de um dos generais de Alexandre. Foi uma era muito parecida com a nossa. Encontramos a mesma reversão de instituições representativas para regimes autoritários.
o mesmo senso de fragmentação psicológica e estética, as mesmas tendências antirracionalistas, o mesmo interesse egocêntrico, a mesma busca obsessiva da influência, cultos exóticos, modismos peculiares, astrologia, mágica e erotismo. A mesma preocupação com grandeza, o mesmo afastamento da terra natal, com uma simultânea, mas pouco reconfortante sensação de que o cosmos é a sua polis. Os mesmos conflitos sociais, guerras classistas, colonialismo e guerras de libertação nacional para expulsar os opressores estrangeiros e permitir que os nativos oprimam-se uns aos outros. A mesma burocracia mais interessada em fazer e manter regras do que em tornar as coisas mais produtivas e eficientes. A mesma fuga do envolvimento político. A mesma sensação opressora de despersonalização nas grandes cidades. A megalópolis, um nome que, na verdade, existiu na Grécia, na Arcádia. Vamos examinar este estranho período mais a fundo. Os estados em que os generais de Alexandre fundaram a era helenística, como o Ptolomaico no Egito ou dos Seleucidas na Babilônia, eram estados com monarquias tradicionais, altamente controladas e burocráticas. Mas as cidades e cortes reais, além de exércitos e altos oficiais, eram basicamente gregos, com valores cosmopolitas gregos. Embora os gregos e macedônios tenham feito casamentos com os nativos e muitos destes acabaram sendo helenizados, esta integração não foi muito profunda. A diferença era grande demais entre as pessoas dos centros urbanos, relativamente sofisticados, livres e educados da Grécia, e os povos submissos do campo, as imensas regiões em que o rei exercia uma autoridade direta como o senhor absoluto de seus súditos. Os gregos hesitavam em aceitar a autoridade de monarcas que demandavam uma idolatria ao estilo oriental e não acreditavam em sua divindade ou infalibilidade. Em vez disso, os gregos continuaram a afirmar que a lei e as instituições eram produtos da razão, não de uma revelação divina. Assim, não houve uma real síntese cultural na era helenística. Como podemos ver neste afresco romano, a Síria à direita contemplando a Macedônia. As duas culturas permaneceram em mútua suspeita e desdém, embora vivessem lado a lado. Uma forma de analisar as colônias da Grécia e Macedônia nesse período é comparando-as com as colônias britânicas na Índia nos séculos XIX e XX. Nos dois casos, uma classe governante expatriada, em meio a um oceano de estrangeiros, mantém a bandeira hasteada em seus clubes e similares, com seus peculiares rituais sociais, criados para denotar não uma integração, mas sim a distinção e superioridade. Este tipo de separatismo não poderia servir de base à integração, nem era um tipo de integração desejada. Mas ele ofereceu modelos impressionantes para a população, assim como as leis britânicas. Suas práticas administrativas, seu idioma e até mesmo o cricket foram adotados e adaptados na Índia e através do império que a Inglaterra não mais controla. Mesmo sem a integração destas cidades gregas e macedônias na era helenística, elas seriam veículos de helenização, espalhando a cultura, instituições, ideias, estilos e idioma da Grécia, ao ponto de chegar à Índia e Afeganistão.
Vou dar-lhes um exemplo. Estas são ruínas de uma cidade grega na fronteira norte do Afeganistão, em Ikanon. Sabemos que os homens que fundaram a cidade provavelmente vieram da Tessália, na Grécia Central. E pela inscrição no pilar, também sabemos que outro grego, provavelmente um filósofo, fez uma extraordinária viagem até aqui, provavelmente porque sabia que iria encontrar comunidades interessadas em ouvir suas palestras. Nesta cidade específica, que foi escavada há apenas 20 anos atrás, havia um ginásio, a mesma instituição grega de cultura e treinamento em que os jovens se reuniam para exercícios e discussões. E havia uma grande área administrativa que continha a biblioteca. Este documento em papiro foi encontrado nas ruínas da biblioteca e está escrito em grego. E aqui está o templo dentro dos muros da cidade e a área residencial com pisos de mosaicos. E todas as coisas típicas de uma cidade grega. E estas instituições e tradições gregas mantiveram sua força aqui no fim do mundo até que a cidade fosse destruída por nômades das estepes no final do século II. Foi assim que os gregos exportaram sua cultura urbana em todo o mundo helenístico, um mundo que se tornou maior e mais interligado do que antes. Quando as guerras de conquistas de Alexandre chegaram ao fim, ele havia quadruplicado o tamanho do mundo grego então conhecido e dado um grande impulso ao comércio. A maior parte do comércio terrestre seguia em caravanas sobre a terra batida pelos cascos de animais de carga. Mas os reis persas também haviam construído uma impressionante estrada que percorria quase 2.500 quilômetros, de Sardis, no litoral, até a capital, em Susa. Ela estava cercada de estábulos, estalagens e fortes. Durante a era helenística, as estradas e caminhos eram usados principalmente por soldados e pessoas do governo, mas também foi aprimorado o transporte de mercadorias que não podiam ser enviados por via fluvial, bem mais fácil. Este comércio cresceria em muito, porque a riqueza dos governantes das cidades dependia muito do intercâmbio com outras regiões. Na verdade, governantes helenísticos eram príncipes mercadores. Havia expedições comerciais à África, Arábia e Índia para importar elefantes, incenso, condimentos e escravos. O tamanho dos navios mercantes também cresceu. Siracusa, na Sicília, chegou a lançar um navio com capacidade para 4.500 toneladas. E a circulação de dinheiro também cresceu. Esta é uma moeda de prata da Fenícia e esta é de Siracusa. Ao mesmo tempo, um dialeto grego chamado koine servia como um idioma comum de Gibraltar ao Mar Cáspio, o que muito facilitou o comércio e a divulgação da cultura helenística. Um intelectual grego como este médico podia sentir-se igualmente em casa em Alexandria, no Egito, ou em Siracusa, na Sicília. Atores tinham associações internacionais com sedes em todas as cidades importantes, como a Associação de Artistas Dionisíacos. Atletas registravam-se na Associação Internacional de Boxe. E se você quisesse adorar deusas como Ísis, encontraria seus templos em qualquer lugar.
E assim, nos 200 anos antes do nascimento de Cristo, as ideias, modas e mercadorias espalharam-se com incrível rapidez. Ironicamente, foi o declínio das clássicas polis gregas, tão admiradas durante séculos. Foi essa queda que fez surgir esta nova era. Ela trouxe uma abertura para o mundo externo e o início de uma certa solidariedade cosmopolita e até humana. E este declínio das polis também prejudicou as disciplinas clássicas, com sua ordem, com um certo rigor e até mesmo com uma frieza impessoal. O declínio de elos cívicos e disciplina, que encorajou um novo espírito eclético, altamente característico da era helenística. Veremos como isso mudou a forma com que as pessoas viam o mundo e a forma como nós vemos nosso mundo em nosso próximo episódio. Você não deve perdê-lo. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.